Juízes, capítulo 11, nós vamos ler hoje e vamos falar sobre Jefté, ok? Diz assim, verso 1. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, desprezaram a Jefté. E lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Olha que interessante. Jefté, a Bíblia começa falando a história dele da seguinte maneira: Jefté era um homem valente e valoroso. Imagina a irmã Raimundinha, que alguém vai contar a sua história. Aí diz assim: a irmã Raimundinha é uma mulher valorosa, é uma mulher de fé, é uma mulher forte, e começa a falar coisas boas a respeito da senhora. De repente, no meio dessas palavras bonitas, aparece um mas. Diga mais. Diga porém. Quando você coloca o mais em uma história, tudo que você falou antes é anulado com aquele mais. Você pode dizer um bocado de coisa bonita. Olha, a dona Cida é isso, é a mulher de oração, é isso, mas acabou tudo que foi falado antes. Entendeu? Assim foi com Jefté. Olha que interessante. Diz assim: Jefté, o gileadita, homem valente, valoroso, mas era filho de uma prostituta. Ou seja, não estava valendo nada ele ser valente, não estava valendo nada ele ser valoroso. O que as pessoas estavam observando era o quê? Ele é filho de uma prostituta. Quantas vezes as pessoas ficam marcadas negativamente? Elas têm tantas qualidades, elas têm tantas coisas boas nas vidas delas, mas tem uma coisa que ficou marcado negativamente, e as pessoas só lembram disso. Sempre que vou falar da história da pessoa, coloco mais no meio. Coloco mais. E aí, irmãos, sempre que você colocar um mais, você vai anular todas as outras qualidades que foi falado antes. Eu te pergunto, um homem valente, um homem valoroso, é duas qualidades tremendas, sim ou não? É. Podia ficar só aqui. Mas ele era filho de uma prostituta. Rapaz, tu é até inteligente, mas tu é pobre. Olha, você é gente legal e tal, mas você sabe, né? Se não tem um nome, esse mais tem atrapalhado a vida de muita gente. Tem atrapalhado a vida de muita gente, o mais. E por causa do mais, não é mais com I não, é mais com S, é o mas do porém.
esse mais tem feito muita gente não poder casar, não poder trabalhar, ter um emprego. Imagina lá uma porta de emprego que aparece, se abre, aí você coloca o currículo seu. Curso tal, capacitação tal, experiência tal, e um monte de coisa que você tem de qualidade. Aí quando a pessoa olha o seu currículo e vê lá um monte de coisa boa, aí de repente alguém diz assim, mas esse camarada aí, mas essa pessoa tem isso e tem aquilo na vida dela. Aí o que acontece? Já joga para lá o teu currículo. O mais tem tirado muita gente, irmãos, de coisas boas. Se fosse o contrário, né? Se fosse assim, fulano de tal, ele é uma pessoa fraca, ele é medroso, ele é tímido, mas Deus é com ele. Aí seria bom, né? Que esse mais ia mudar as coisas ruins, de ser tímido, de ser medroso. Esse mais, Deus é com ele, ia fazer a diferença. Só que aqui é o contrário. Falou as qualidades, depois colocou a palavra negativa. E aí o que acontece? O pai dele, Gileade, deu lá suas escapadas e encontrou essa prostituta. Ela engravida, vai nascer o Jefité. O Gileade, como um pai que queria criar aquele filho, traz o Jefité para a casa dele. A minha esposa aqui é filha é filha da outra. O pai dela, teu pai não está mais aqui, mulher. Ela está na glória. O pai dela, casado com um monte de filho, aí arrumou a mãe dessa abençoada aqui, fora. E aí teve 4 logo com essa mulher. Entre as 4 está essa santa aqui. Amém? Só que o que ele fez? Das 4 ele pegou 2 para criar com ele e 2 ficou com a mãe. As 2 que ele pegou para criar foi a minha esposa e a outra irmã dela, que também é pastora lá em Nova York. Amém? Então ela foi criada com o pai dela. Ela passou umas boas lá também, na casa do pai dela, né? Com os irmãos dela. Porque ela é filha de quem? Da outra. Jefité estava assim, irmãos. O Gileade, o pai dele, levou ele para casa para criar com os outros filhos. Mas o que aconteceu? Olha só, o verso 2. Também a mulher de Gileade lhes deu outros filhos. E quando esses filhos já eram grandes, o que eles fizeram? Expulsaram Gileade. Desprezaram Gileade. Jefité. Botaram Jefité para fora da casa. Foi aquele negócio, né? Suportaram Jefité até se tornarem adultos. Quando eles já tinham autoridade, já tinha poder, força, expulsaram o Jefité de casa. E o Jefité, o que ele fez? Verso de número 3. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou numa terra chamada Tobi. O nome dessa terra é um nome bem negativo. E aí, veja só, verso 3 ainda. E homens levianos se ajuntaram com ele. Ele saiu da casa do pai dele e ele foi morar numa cidade cheia de gente leviana.
cheio de gente ruim, caba ruim. Você já percebeu? Você já percebeu que parece que gente ruim atrai gente ruim? É sério. Tem lugar que parece que se junta todo mundo naquele mesmo setor. Rapaz, ali tem uns camaradas para colar. Não é verdade? Tem bairro, irmãos, que pega a fama só de bandidagem. Para naquele bairro acolá só mora a gente da bandidagem. Naquele bairro acolá só mora gente. Naquela cidade tal, é uma cidade cheia de violência, cheia de criminoso. Parece que vai atraindo essas pessoas para ali. O Jefté, expulso de casa, saiu frustrado, saiu decepcionado, saiu magoado. Vou lá para Tobi. Lá tem um bocado de gente revoltado lá, eu vou me juntar com os revoltados também. Você já observou que tem pessoas que elas se juntam com gente ruim só para arrebentar com a vida dela mesmo? Você já está mesmo assim, vou fazer agora o bagaço mesmo com a minha vida. Vou fazer tudo de ruim mesmo. Aí se junta com gente de má índole. O texto diz aqui: homens levianos. Homens levianos. Mas veja como Deus é tremendo e como Deus dá oportunidade para qualquer pessoa. Como Deus pode pegar uma pessoa que foi desprezada, que foi rejeitada, que foi expulsa de casa. Como Deus pode pegar, irmãos, as pessoas que são rejeitadas e torná-las uma grande bênção. Sabe o que eu tenho observado na Bíblia? Parece que na Bíblia Deus tem um mistério com os desprezados, com os rejeitados. Deus mesmo diz assim, que Ele é o Deus do órfão e da viúva. Toda vez que você vê na Bíblia alguém que foi desprezado, alguém que foi rejeitado, alguém que foi colocado de lado, parece que Deus diz assim: né? Vocês desprezaram esse daí, pois eu vou pegar ele. E desse daí eu vou fazer uma grande bênção. Porque eu gosto de pegar os desprezados, para surpreender todo mundo. Você já foi desprezado? Você já foi colocado no canto? Você já foi chamado de ovelha negra? Então, nasceu. Parece que esses aí, Deus tem um mistério com eles. Amém? Agora, abra comigo o texto de Juízes, capítulo 11. E o verso de número 4. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, olha que tremendo, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e seja nosso líder, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me desprezastes a mim? E não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade:
se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der vitória sobre eles, então eu serei líder de vocês? E eles disseram a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Aleluia. Deixa eu ligar aqui, parece que foi desligado esse mistério. Olha que tremendo. Verso 11. Assim fez Jefté com os anciãos de Gileade, e o povo o colocou por líder e por príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Diga amém. Olha que interessante. O desprezado, que fugiu, que estava no meio de gente leviana, que estava esquecido, depois de um belo tempo, os inimigos vieram lutar, povo de Amon, os amonitas, vieram lutar contra o povo de Gileade, a família de Jefté, aquele povo daquela região. O que eles lembraram? Eles lembraram de quê agora? Das qualidades de Jefté. Rapaz, Jefté era valente, Jefté era corajoso. Agora, eles não estavam mais pensando que ele era o filho da prostituta. Eles só estavam lembrando: ele é valente e ele pode lutar por nós. Como é que Deus faz? Eles foram até Jefté e disseram: Jefté, vem Jefté, volta Jefté, e vem ser o nosso líder, e nos comanda nessa batalha contra os amonitas. Jefté falou assim: como é que é a história? Para mim voltar com vocês, não foi vocês que me desprezaram? Não foi vocês que me expulsaram porque eu sou filho da prostituta? Agora vocês querem que eu volte e seja o líder de vocês? É isso mesmo? É, Jefté. Que tu é corajoso, que tu é valente. Ninguém falou mais que ele era filho de prostituta. Ninguém mais tocou no assunto que ele era o filho da prostituta. Ninguém mais colocou mais na história. Só falavam agora que ele era o homem que podia liderar eles. Só se falavam agora que ele era o homem que poderia conduzir o exército naquela batalha. Jefté falou assim: ah, então tá certo. Então se eu voltar, eu vou ser o líder de vocês? É. Tem testemunha aqui para confirmar isso? Tem. Nós confirmamos. Então eu vou voltar. Agora, o desprezado está voltando para ser o quê? O líder do exército, o líder dos irmãos dele, o líder da casa do pai dele. É assim que Deus faz com os desprezados. É assim que Deus faz com aqueles que são rejeitados. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, tem um versículo que diz assim: Deus levanta do pó o abatido, e ergue do monturo o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Diga glória a Deus. Quem está falando aquela palavra? Ana, uma que foi desprezada pela Penina. Ana, que não tinha filho, que Penina zombava dela. Pois essa Ana clamou, Deus mudou a história dela, ela se tornou a mãe do profeta Samuel, e ela disse assim: Deus é tremendo, porque Deus pega do pó o desvalido, Deus levanta do monturo o necessitado e o coloca por cabeça. Diga glória a Deus. Davi foi o desprezado da casa do pai dele. Quando foi para ungir o rei de Israel, o pai de Davi não chamou Davi.
para estar lá na hora que o profeta ia ungir o rei. Deixou Davi esquecido no campo. Mas de quem foi que Deus lembrou? De Davi, porque ele era o desprezado. Rapaz, Deus tem alguma coisa com o desprezado. Da próxima vez que você vê alguém sendo desprezado, e diz: meu Deus, tem mistério aí na área. Esse daí, Deus vai pegar ele lá na frente e vai levantar e vai ser uma grande bênção. Aí é igual a música da irmã, né? Quem te viu na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, você... Eita glória, tem gente que gosta de se vingar dos outros, né? Não me vê, né? Mas tem o fundo de verdade mesmo. Deus levanta, irmãos, os desprezados. Amém? Mas eu volto a dizer para você aqui, por que eles lembraram de Jefté? Porque agora as qualidades apareceram. Porque eles precisavam de ajuda. Amém? Eles precisavam de alguém corajoso. Eles precisavam de alguém valente. Quem era esse homem que tinha essas qualidades, que antes ninguém dava valor? Jefté. Você tem qualidades na tua vida, que talvez tenham sido desprezadas, mas um dia, elas vão ser necessárias. Um dia, você vai ser chamado lá de Tobi, lá do meio dos levianos, lá onde parecia que você ia dar tudo errado para a tua vida. Deus arranca de lá, Deus, epa, não é aí que eu quero você não. Sai daí e eu vou te levantar para ser um grande líder. Aleluia. Quais qualidades, além destas, você vê em Jefté? Você vê nele superação, porque ele teve que superar um trauma. Não é qualquer pessoa, irmãos, que voltaria, não. Gente que não sabe superar trauma, ia dizer assim: é daqui para frente, não volto naquela casa, nem se me desse o dinheiro do mundo todinho, mas eu não volto lá. Só me chamaram de filho da prostituta, me desprezaram, nem meu pai se importou comigo, deixou os meus irmãos me expulsar, volto não. Pessoas que não sabem superar traumas, elas vivem sempre lá em Tobi, lá no lugar assim, irmão, naquele lugar de derrota, no meio de gente leviana, de pessoas que têm pensamentos contrários, de pessoas que têm atitudes erradas, mas pessoas que decidem superar seus traumas, elas saem desses lugares escabrosos e elas voltam para serem honradas onde elas foram desprezadas. Diga glória a Deus. Amém? Ele voltou para ele ser honrado aonde? Onde ele foi desprezado, porque ele superou aquele trauma. A pergunta que eu te faço é: você está superando os traumas da tua vida, quando você foi machucado por alguém? Você está superando isso? Ou você fica aguardando? Não perdoo. Falei de perdão hoje. Eu não volto atrás, eu não mudo, eu sou assim e pronto. Pessoas que não querem superar seus traumas, elas não são restituídas naquilo que elas foram roubadas. Pessoas que não querem superar seus traumas, elas não são restituídas nos ambientes de onde elas foram expulsas, tiradas. Você só é restituído ao ambiente que você estava se você decidir superar qualquer trauma na tua vida. Amém? Porque, irmãos, o trauma, ele é ruim, é verdade. Ser expulso de casa é ruim. Ser
rejeitado é péssimo. Mas eu te pergunto, voltar agora para a sua casa, ou para a sua cidade, ou para um local onde você estava antes, e você voltar, as pessoas te dizendo, você é importante aqui, nós erramos com você, nós queremos que você volte, porque a gente quer honrar você. Eu lhe pergunto, isso é bom ou não é? É, irmãos. Então largue de mão esse trauma. Diz, rapaz, se eu vou voltar por cima da carne seca, o que é que eu vou ficar? Né? Vou voltar com moral. Então eu vou perdoar todo mundo, vocês vieram para me abençoar, minha gente. Olha aí. Se não fosse assim, ninguém ia pedir para me voltar, me aplaudindo e me colocando como líder. Lembra de José? Se José fosse um revoltado, se José fosse alguém cheio de mimimi, ele não seria o José que ele é, que a gente fala dele direto. Porque os irmãos de José venderam ele. Os irmãos de José, na verdade, tentaram matar ele no início. Mas lá no meio do momento, o irmão mais velho falou assim, não, rapaz, não vamos matar não, menino. Vamos vender ele. Aí ele vai ser escravo no Egito. No Egito ele vai ser acusado pela mulher de Potifar. Ele vai ser preso. Ele vai ser esquecido por anos ali na prisão. Ele podia se tornar um revoltado com a família dele, com todo mundo. Mas ele não fez isso. José aprendeu a superar os traumas da vida dele. Quando ele se torna o governador do Egito, e que os irmãos de José aparecem para ele, que José se revela como o irmão que foi vendido, as palavras que José usa, irmãos, são muito importantes. Ele diz assim, olha só, vocês me venderam como escravos, vocês me lançaram e me mandaram para o Egito. Só que tudo isso era plano de Deus. Deus pegou a maldição e Ele transformou em bênção. Na verdade, tudo isso estava no plano de Deus, para que hoje eu fosse quem eu sou, e que eu pudesse fazer o que eu estou fazendo por todo mundo, abençoando as nações da terra. Diga glória a Deus. Porque os irmãos ficaram com medo, ele vai nos matar. Diz, não, vocês fizeram, foi uma obra que me abençoou. Hoje eu sou o que sou porque vocês me venderam. Amém? Ser desprezado é ruim, mas talvez seja a forma que Deus está usando para te engrandecer depois. Amém? Você pegou isso? Ser desprezado é péssimo, mas pode ser a forma que Deus está usando para depois Ele virar a história. E você que era o desprezado, você que era só com mais, agora estão falando que você é precioso, é valioso, pode voltar, queremos você de volta, você é uma bênção. Diga glória a Deus. Então fale assim, superação. Diga, eu tenho que superar qualquer trauma da minha vida. A outra qualidade de Jefté era a fé dele. Diga fé. Aqui no capítulo de número 11 ainda, vamos lá para o versículo 29. Abra aí. Diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon,
passou até os filhos de Amon. Agora vamos para o versículo de número 33. E os feriu com grande mortandade, desde Aroê até chegar a Menite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Olha que tremendo. Jefité volta, Jefité lidera o exército de Israel, enfrenta os amonitas e vence os amonitas. Diga glória a Deus. Jefité era um homem de fé. Era um homem de fé. Porque para enfrentar uma batalha contra um exército maior do que o seu, você tem que ter fé. E Jefité tinha uma fé no Senhor. Ele disse: Senhor, se tu fores comigo nessa batalha e me deres a vitória, eu vou fazer um voto com o Senhor. Jefité fez um voto. A única coisa que eu vejo que Jefité foi imprudente foi na forma do voto dele. Porque fazer um voto com Deus era comum naquela época. Só que Jefité, ele fez um voto assim muito radical. E não é como os votos de hoje, não. A gente faz voto na igreja direto, né? E não cumpre. Faz voto de orar e não ora. Faz voto de ler a Bíblia e não lê a Bíblia. Irmão, se a gente fosse ver os votos de gente dentro da igreja, Deus tem misericórdia, né? Porque o povo faz tanto voto com Deus e não cumpre. A Bíblia chama de voto de tolo. Aquele que promete não cumpre. É um tolo. Só que nesse tempo aqui, não, o negócio aqui era rochedo. Quem fazia voto, estava feito. E ele foi imprudente. Ele falou assim: Deus, se o Senhor me der a vitória, quando eu estiver voltando para minha casa, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu vou sacrificar para o Senhor. Deus nunca pediu sacrifício de humano. Deus nunca pediu, Deus nunca vai pedir o sacrifício humano para ele. Mas Jefité resolveu oferecer. Será que ele pensava que era a mulher dele que ia sair? Vai que sai aquela bicha na porta. Eu disse: ó, mulher, eu fiz um voto com Deus, aí tu sabe, né? Tem mais como voltar atrás. Acaba de dizer: vou me livrar dessa bicha agora. Deus me deu uma vitória, 2 vitórias, né? Manda essa mulher embora, essa abençoada. Mas quando ele chega em casa, irmãos, quem é que sai na porta da casa dele? A filha dele. A única filha que ele tinha saiu na porta da casa dele. Ele começou a chorar e falou assim: ô minha filha, por que você fez isso? Era para ser a tua mãe. Ele disse: eu fiz um voto com Deus. A primeira pessoa que saísse na porta da minha casa, eu iria oferecer a Deus. Ela falou assim: meu pai, o senhor fez o voto, você tem que cumprir. Mas me deixa pelo menos 3 meses eu chorar a minha virgindade. Ela era virgem. 3 meses eu chorar a minha virgindade com as minhas amigas. E aí depois você faz o que você prometeu para Deus. Ele falou: tá bom, minha filha, vá. Então, o que eu vejo que ele errou foi porque ele, ao mesmo tempo que ele errou, você vê que ele era um homem de palavra. Você vê que ele era um homem que tinha uma palavra firme. Errou o tipo de voto que ele fez, mas cumpriu. Amém? Então ele tinha
qualidade que ele não soube usar naquela hora, de ser uma pessoa decidida no que prometeu, de cumprir o que estava determinado em fazer. Amém? Então Jefité, o desprezado, que se tornou líder daqueles que o desprezaram. Diga glória a Deus. Diga assim: Jefité se tornou líder daqueles que o desprezaram. Diga glória a Deus. Amém? Se coloque em pé neste momento.